Amém. Vamos continuar nosso estudo no livro de Zacarias. Hoje vamos meditar no capítulo 8. Começando no verso 1. E a palavra do Senhor dos Exércitos veio a mim. Assim diz o Senhor dos Exércitos: tenho grande zelo por Sião, e estou zelando por ela com grande indignação. Assim diz o Senhor: voltarei para Sião e habitarei no meio de Jerusalém, que então se chamará a cidade da verdade, e o monte do Senhor dos Exércitos, o Monte Santo. Assim diz o Senhor dos Exércitos: homens e mulheres idosos ainda se sentarão nas praças de Jerusalém, cada um com um bordão na mão por causa da idade avançada. E as ruas da cidade se encherão de meninos e meninas que ali brincarão. Assim diz o Senhor dos Exércitos: isso pode ser maravilhoso demais aos olhos do restante deste povo naqueles dias, mas será também maravilhoso aos meus olhos, diz o Senhor dos Exércitos. Assim diz o Senhor dos Exércitos: salvarei o meu povo, tirando-o da terra do Oriente e da terra do Ocidente. Eu os trarei e eles habitarão em Jerusalém. Eles serão o meu povo e eu serei o seu Deus, em verdade e em justiça. Assim diz o Senhor dos Exércitos: fortalecei as mãos, vós que ouvistes nestes dias estas palavras da boca dos profetas que estiveram presentes no dia em que foi posto o fundamento do templo do Senhor dos Exércitos, para que fosse edificado. Pois antes daqueles dias não havia salário para os homens, nem os animais lhes davam ganho, nem havia paz para os que saía e para os que entrava. Por causa do inimigo, porque eu incitei todos os homens, cada um contra o seu próximo. Mas agora não tratarei o remanescente deste povo como nos dias passados, diz o Senhor dos Exércitos. Porque haverá a sementeira de paz, a videira dará o seu fruto e a terra produzirá a sua colheita, e os céus darão o seu orvalho. Farei com que o remanescente deste povo venha a herdar todas estas coisas. Ó casa de Judá e casa de Israel, assim como fostes uma maldição para as nações, assim vos salvarei e sereis uma bênção. Não temais, mas fortalecei as mãos. E assim diz o Senhor dos Exércitos: assim como planejei vos castigar sem compaixão quando vossos pais me provocaram a ira, diz o Senhor dos Exércitos, resolvi nestes dias fazer o bem a Jerusalém e à casa de Judá. Não temais. Isto é o que deveis fazer: falai a verdade cada um com o seu próximo, julgai com retidão e paz nos tribunais. E ninguém planeje no coração mal contra o próximo, nem ame o juramento falso, porque eu rejeito todas estas coisas, diz o Senhor. Amém, queridos? Vamos orar. Pai querido, nós temos lido a Tua palavra e pedimos que o Teu Santo Espírito venha torná-la viva em nossos corações. Revela-nos a Tua palavra, Senhor. Vem nos edificar com a Tua palavra, vem nos transformar, vem nos aperfeiçoar. Que nós possamos ser de fato um louvor ao Teu santo nome. Em nome de Jesus, Senhor, nós oramos te dando graças por todas as coisas. Amém. Amém, queridos. Vamos estudar então esse texto aqui da palavra de Deus. Ao meditarmos aqui, nós percebemos que o capítulo 7 e o capítulo 8, eles estão intimamente ligados. E os dois capítulos é a resposta de Deus para a pergunta daquela comissão que chegou de Betel, perguntando se eles deveriam continuar jejuando ou deveriam parar com o jejum, uma vez que o templo já estava sendo reconstruído. E então o Senhor, no capítulo 7, ele fala sobre a verdadeira espiritualidade, onde ele faz a pergunta:
é para mim que vocês estavam jejuando? Eu sou o motivo de vocês? E então o Senhor começa a falar com eles, repreende toda aquela falsa espiritualidade, e Deus então fala que a verdadeira espiritualidade consiste em olhar para Ele e fazer dele o centro de todas as coisas. E quando nós fazemos de Deus o centro de todas as coisas, nós passamos a viver em justiça. E essa vida de justiça nos leva a uma preocupação com o nosso próximo. Então Deus começou a falar com eles a respeito destas coisas. E no capítulo 8, então, agora Deus vai falar sobre a consequência de o povo realmente focar em Deus. E então Deus vai falar a respeito das bênçãos que Ele traz sobre o seu povo, quando o seu povo tem a Ele como o centro de todas as coisas. Quando Deus traz aquela repreensão, é normal quando Deus repreende as pessoas acharem que Deus não quer mais nada com elas, que Deus então está irado, que Deus está bravo, que Deus não gosta. Então Deus vai mostrar que não tem nada a ver uma coisa com a outra. Ele repreende porque Ele ama. E o escritor aos Hebreus fala sobre isto, que o pai que ama repreende o seu filho. Então Deus nos repreende para que sejamos participantes da sua santidade. E uma vez que nós damos ouvidos à repreensão de Deus, e voltamos os nossos olhos para Deus, e queremos viver a vontade de Deus, então Deus vai mostrar que Ele quer realmente nos abençoar. E então Deus começa esse texto mostrando o seu grande amor pelo seu povo. E Ele diz então lá no verso 2, assim diz o Senhor dos Exércitos, tenho grande zelo por Sião, e estou zelando por ela com grande indignação. O que Deus está dizendo aqui? Que Ele ama o seu povo. E que porque Ele ama o seu povo, Ele corrigiu o seu povo. E agora Deus está dizendo, vocês foram oprimidos pelas nações, mas eu estou indignado com essas nações pelo que eles fizeram com vocês. Lembra que nós estudamos sobre isto, nesse mesmo livro de Zacarias, que Deus usou as nações como um instrumento de correção para Israel. Só que eles extrapolaram os propósitos de Deus, e eles foram cruéis demais com Israel. Então Deus disse, eles passaram dos limites, e eu estou indignado com eles, e eu vou tratar com eles. E agora eu vou trazer a minha bênção sobre vocês, porque eu tenho um grande zelo com vocês. Então Deus está dizendo que Ele tem esse zelo pelo seu povo, e que por causa do seu amor, Ele vai retornar para com o seu povo com grandes bênçãos. E a primeira promessa que Deus faz para o povo no verso 3, é do seu retorno para a cidade. E Ele diz, assim diz o Senhor, voltarei para Sião e habitarei no meio de Jerusalém, que então se chamará a cidade da verdade, e o monte do Senhor dos Exércitos, o monte santo. Estas palavras de Deus, na verdade, estão ressoando aquilo que Deus já tinha falado lá no capítulo 1, no verso 6, que diz assim, portanto, o Senhor diz assim, voltei-me agora para Jerusalém com compaixão, o meu templo será edificado ali, diz o Senhor dos Exércitos, e sobre ela a corda será estendida. Lembra, nós estudamos sobre isto. Quando Deus fez essa promessa lá no capítulo 1, então isso foi uma inspiração para que o povo adquirisse forças, renovasse a sua esperança e começassem a edificar o templo. Agora, com a construção do templo já em andamento, e Deus havia prometido já que Zorobabel iria colocar a última pedra sobre o templo, lembra disto? Deus disse que Zorobabel ia colocar a última pedra. Deus estava dizendo que o templo seria totalmente reconstruído, e essa reconstrução seria então um sucesso. E agora que
o templo está quase terminado, Deus chega para dizer que agora Jerusalém será chamada a cidade da verdade, porque toda a verdade de Deus está sendo revelada. E ele diz que o monte será chamado o Monte Santo, porque a presença de Deus naquele lugar iria trazer santidade para aquele lugar. Onde Deus está, o lugar se torna santo. Lembra que Deus disse isto para Moisés? Quando Deus se apresentou para Moisés ali no meio da sarça, Deus disse para Moisés: tira a sandália dos teus pés, porque o lugar que você está é terra santa. Aquela terra não tinha nada de santa, mas quando Deus estava presente ali, então aquela terra ficou um lugar santo. Sempre que Deus está num lugar, aquele lugar é santo. E então tem que ser um lugar onde a santidade de Deus vai reinar e o povo vai se sujeitar a Deus e permitir que Deus também santifique as suas vidas. O que Deus está dizendo é que Ele vai voltar para Jerusalém e tudo aquilo que Ele planejou no início vai ser uma realidade. Lá no Salmo 46, no verso 5, a seguinte declaração: Deus está no meio dela e não será abalada. Deus a ajudará desde o amanhecer. Então Deus está dizendo mais uma vez: eu estarei no meio do meu povo. Lembra que Deus havia saído de Jerusalém. Deus já havia dito sobre essas coisas há muito tempo atrás. No tempo ainda de Samuel, Deus havia dito que quando a chama se apagasse no templo, a sua glória deixaria aquele lugar. E então o Senhor saiu do templo, a glória do Senhor saiu do templo, nós estudamos sobre isto. E então Jerusalém ficou abandonada. E quando Jerusalém ficou abandonada, ela foi destruída e o povo foi levado em cativeiro. E agora Deus está prometendo que Ele vai voltar para Jerusalém, e então tudo vai ser como era antigamente. Na versão NVI, este verso 3 diz assim: assim diz o Senhor, estou voltando para Sião e habitarei em Jerusalém. Então Jerusalém será chamada cidade da verdade, e o monte do Senhor dos exércitos será chamado monte sagrado. O que Deus está dizendo é que a sua presença vai trazer uma renovação sobre a cidade, uma renovação tanto moral quanto espiritual. Amém, queridos? Essas duas coisas são inseparáveis. Uma renovação espiritual implica numa renovação moral. Amém? Eu peguei aqui as palavras de Calvino, comentando esse verso, e ele diz assim: Deus nunca está ocioso quando habita em seu povo, pois Ele purifica todo tipo de impureza, todo tipo de engano, para que onde habite seja sempre um lugar santo. Portanto, o profeta não só promete aqui bênção exterior aos israelitas, como também mostra que Deus realiza algo muito mais excelente. Ele purifica o lugar onde quer habitar, e a habitação que Ele escolhe e elimina todo tipo de imundície. Então, Deus está dizendo que a sua cidade será chamada cidade da verdade, e o seu monte será chamado um monte sagrado. Amém, queridos? Agora, como que isso se aplica nas nossas vidas nos dias de hoje? E a resposta está na oração de Jesus, lá em João capítulo 17, o verso 17. Nós estudamos sobre isso no Evangelho de João. Quem lembra o que está escrito lá em João 17, verso 17? Jesus estava orando pela igreja e Ele disse: Pai, santifica-os na verdade. A Tua palavra é a verdade. Então, queridos, como é que Deus opera hoje a renovação moral e espiritual na sua igreja? Através da sua palavra e da fé que o povo coloca na palavra de Deus. Então Deus envia a sua palavra e Ele muda
todas as coisas. Amém? Eu peguei aqui um comentário a respeito de Genebra no século XVI, quando começou a reforma da igreja. A história diz que Genebra era uma das cidades mais imorais que havia. A fama de Genebra era muito ruim. E o rei tentou lá, o governo tentou por todas as formas, por decreto, por lei, corrigir a moral da cidade, sem sucesso nenhum. Com a reforma da igreja, o governo decretou que a população abraçasse a doutrina da reforma. Mas decreto não resolve nada. E então, a história diz que Calvino chegou em Genebra em agosto de 1536. E ele começou a pregar a palavra de Deus todos os dias nas ruas de Genebra. Até que Genebra começou a ser completamente renovada e o povo se voltou inteiramente para Deus. E foi uma cidade, então, que foi o berço de toda a reforma na Europa. Um escritor, ele faz o seguinte comentário a respeito disto. Falando sobre Calvino, ele não tinha dinheiro, nem influência, nem armas, mas a palavra de Deus. Ele pregava todos os dias com base na Bíblia. E ao fazê-lo, sob o poder da sua pregação, a cidade começou a mudar. À medida que o povo de Genebra adquiria conhecimento da palavra de Deus e deixava que ela influenciasse sua conduta, a cidade se tornou modelo de cidade, a partir da qual o evangelho se espalhou para o restante da Europa, Reino Unido e Novo Mundo. Provavelmente nunca houve melhor exemplo da dimensão da reforma moral e social do que a transformação de Genebra sob a liderança de Calvino, o que foi realizado quase que totalmente pela pregação da palavra de Deus. Então veja só, queridos, o poder da palavra de Deus quando ela é aceita no coração. A primeira coisa que começa a mudar é a vida moral das pessoas. Se não há uma transformação, é porque a palavra de Deus não está sendo abraçada em fé. Amém? A história mostra isso, os reavivamentos que aconteceram com Charles Finney. Um homem disse que chegou numa certa cidade, um viajante, e ele entrou num restaurante e pediu uma bebida, e a pessoa disse que não tinha. Ele disse: onde eu posso encontrar alguma coisa para beber nessa cidade? Ele falou: nesta cidade você não vai encontrar em lugar nenhum. Aí ele falou: existe um teatro, um cinema onde eu possa ter um tempo de lazer? Ele disse: não, nessa cidade não tem. E aquele homem perguntou: que cidade é essa? E a resposta foi: essa cidade foi a cidade que ouviu a pregação do Evangelho. E a partir do momento em que a cidade se rendeu ao Evangelho, nunca mais houve bebidas nem diversões profanas nesta cidade. É uma cidade dedicada a Deus. Então, queridos, a história mostra que quando um povo realmente abraça a verdade de Deus, aquele lugar se torna sagrado, porque Deus habita naquele lugar. E então é uma cidade chamada Cidade da Verdade. Amém, queridos? Então essa renovação que a gente vê, a história de Genebra e de outras cidades, mostra que a renovação, ela se dá na esfera cívica e também ocorre na vida de cada um indivíduo através do poder da palavra de Deus. Amém? Então a primeira promessa que Deus faz para este povo é que Ele vai habitar no meio deles e isto vai trazer verdade e santidade para aquele lugar. Amém? A segunda promessa que Deus faz é que por causa da sua presença, por causa da renovação espiritual e moral da cidade, haverá então
prosperidade e paz sobre aquela cidade. Veja só, o verso 4 diz assim: assim diz o Senhor dos Exércitos: homens e mulheres idosos ainda se sentarão nas praças de Jerusalém, cada um com um bordão nas mãos por causa da idade avançada. E as ruas da cidade se encherão de meninos e meninas que ali brincarão. Se a gente olhar hoje para a cidade de São Paulo, será que isso pode ser uma verdade? As pessoas sentadas na calçada, conversando, as crianças brincando. Mas veja, Deus fala que um lugar onde Ele está, um lugar que é renovado moralmente pela sua palavra, as pessoas voltarão a se assentar nas praças. E é isso que não dá para entender quando muitas pessoas que se dizem evangélicas dizem: São Paulo é de Jesus, o Brasil é do Senhor. Queridos, se fosse verdade, isso estaria se cumprindo. Então veja que declarações não mudam as coisas. Profetizar sobre o Brasil não vai mudar nada. As pessoas vivem profetizando, mas isso não tem valor. O que realmente tem valor é abraçar a palavra de Deus, se deixar ser transformado pela palavra de Deus, e então Deus vai habitar naquele lugar, e aquele lugar se tornará um lugar santo de Deus. E então essa verdade vai se cumprir. Amém, queridos? Então veja, um lugar onde as pessoas chegam numa idade bem avançada, e eles podem se assentar nas praças, e as crianças podem brincar à vontade. É um lugar que houve uma renovação, uma transformação. Então, é o lugar para onde Deus retornou, e há verdade e santidade. Quando em um lugar chega a verdade e a santidade de Deus, então também chega a prosperidade e a paz sobre aquele lugar. Amém? Fica claro isso, queridos? Não há verdadeira prosperidade sem santidade. Amém? Inclusive, essa semana, um dos grandes nomes aí do Evangelho da prosperidade se arrependeu e disse que tudo aquilo que ele ensinou foi um grande engano. Ele falou: eu errei ao pregar esse Evangelho da prosperidade. Ok, a terceira bênção que Deus então promete, Ele diz que vai trazer de volta as pessoas para Jerusalém. Lá no verso 7 ele diz assim diz o Senhor dos Exércitos: salvarei o meu povo, tirando-o da terra do Oriente e da terra do Ocidente. Eu os trarei, e eles habitarão em Jerusalém. Eles serão o meu povo, e eu serei o seu Deus em verdade e em justiça. Então veja só, queridos, a gente acabou de falar há pouco, que quando Deus retirou a sua presença de Jerusalém, então Jerusalém foi destruída e ela ficou deserta, porque quem não morreu foi levado escravo para outras nações. Jerusalém ficou deserta. E Deus está dizendo que agora, com o seu retorno, Ele vai também trazer de volta o seu povo que estava espalhado, tanto no Oriente como no Ocidente. Então, esse é o padrão da bênção de Deus, queridos. E é assim que a igreja deve entender a maneira como Deus age. Porque muitas pessoas estão preocupadas com o número de pessoas da igreja. E talvez vocês podem até ficar preocupados ao olhar para o lado e ver que nós estamos num número bem reduzido. Mas isso não deve nos preocupar, queridos. Essa deve ser a última das nossas preocupações. Porque a gente vê que a maneira de Deus agir hoje é diferente. Deus não está medindo o sucesso
pelo número de pessoas que estão agrupadas. Mas Deus mostra que a maior bênção de uma comunidade é a presença dele. Não é a presença de um grande número de pessoas, mas é a presença dele. Então, a nossa maior preocupação deve ser adorar a Deus em espírito e em verdade, independente de quantos estão do nosso lado. Porque a salvação é algo individual. Amém? Então, a nossa preocupação deve ser centralizar Cristo em nossos corações, fazer de Jesus o centro das nossas vidas. A nossa preocupação deve ser de ser um verdadeiro adorador de Deus. A nossa preocupação deve ser em nos rendermos à palavra de Deus, abraçarmos a palavra de Deus e nos rendermos a ela. E permitir que o seu Espírito realize todas as coisas. Permitir que o seu Espírito nos santifique. Que nós sejamos uma cidade verdadeira. O Monte Santo do Senhor. A palavra de Deus diz: entrega os teus caminhos ao Senhor. Confia nele, e o mais ele fará. Então veja que o nosso alvo deve ser Jesus. Jesus, o centro das nossas vidas. Amém? E quando ele é o centro, então ele vai começar a realizar todas as outras coisas. E ele vai trazer paz e prosperidade. E depois ele mesmo vai trazer as pessoas que devem estar junto conosco. Amém? Esse é o padrão de Deus. E só quando nós abraçarmos as duas primeiras bênçãos é que a terceira será acrescentada. Amém? Qual é a primeira bênção que Deus promete? Que Ele está vindo para o nosso meio. Amém? E qual é a segunda bênção que Ele promete? Que nós viveremos em paz e prosperidade. E a partir daí, Deus começa a acrescentar. Amém, queridos? Então, esse é o projeto que a Bíblia apresenta para o verdadeiro sucesso da igreja, que começa com o foco em Deus, gozar da presença de Deus, que significa paz e prosperidade espiritual, e finalmente o ajuntamento por Deus para formar uma congregação. Amém, queridos? Amém? Não olhe para o lado, olhe para Jesus. Amém? Nós estamos nessa jornada há tantos anos, queridos. Muitos chegaram e foram. Mas uma coisa é certa, Jesus nunca saiu daqui. Ele sempre esteve conosco. Sempre. Sempre. Porque Ele não depende de um grande número. Ele depende de corações que se rendem a Ele. Não que Ele depende, né? Mas a presença dEle em nosso meio depende dos nossos corações voltados para Ele. Amém? Se multidão atraísse a presença de Deus, então Ele estaria lá nos estádios, né? Onde há muita gente. Amém, queridos? Então, veja só. O que aconteceu lá na Jerusalém antiga? Que o templo de Zacarias. As promessas de Deus estavam garantindo o sucesso da empreitada dos judeus naquele lugar de reconstruir o templo e reconstruir a cidade. E Deus disse que o trabalho deles não seria em vão, porque no momento em que eles aceitaram reconstruir a cidade, Deus então prometeu que ia habitar naquele lugar. E o efeito da sua presença naquele lugar iria purificar e transformar toda a cidade, produzindo paz e prosperidade. E então Deus iria reunir muitas pessoas do Oriente e do Ocidente para acrescentar o número de pessoas naquela cidade. Então o Senhor concluiu tudo isto com uma importante promessa de aliança com o povo. Quando Ele diz: eles serão o meu povo, e eu serei o seu Deus, em verdade
e em justiça. Então veja, agora Deus está falando da aliança que Ele está fazendo com este povo. Tudo porque o povo decidiu abraçar o projeto de Deus. Então Deus está renovando a sua aliança com o povo. Amém, queridos? Isso é muito importante para nós entendermos. Às vezes a gente quer ver as coisas acontecendo. E Deus está dizendo: abrace o meu projeto. Faça o que eu estou falando. E então eu estarei renovando a minha aliança e cumprindo todas as minhas promessas entre vocês. A aliança de Deus havia sido quebrada pelo próprio povo, quando o povo se voltou as costas para Deus. Então a aliança foi quebrada. Agora, quando o povo está retornando para Deus, então Deus está renovando a sua aliança. Amém, queridos? E a grande pergunta que fica é essas promessas se cumpriram em Jerusalém? Sim, em parte elas se cumpriram em Jerusalém, porque Jerusalém foi de fato reconstruída, e a história mostra como Jerusalém voltou a prosperar. Nós vemos muitos relatos, e a própria história mostra como Jerusalém prosperou depois desses dias, como ela foi totalmente reconstruída. Agora, por outro lado, nem tudo se cumpriu na totalidade, porque o próprio Zacarias, diz a história, Zacarias não chegou a uma idade avançada, como ele havia profetizado. Zacarias, na verdade, ele foi assassinado logo depois daqueles dias. Mas Deus continuou a realizar. Então, muita gente não vê o projeto de Deus sendo totalmente concluído. Mas o que a gente pode entender, queridos, é que essas promessas de Deus ainda vão se cumprir. E há duas linhas de pensamentos sobre o cumprimento dessas promessas. A primeira que diz sobre Israel, que Deus vai retomar a sua ação com Israel, logo depois da vinda de Jesus. Jesus vem, leva a sua igreja, e então Deus volta a tratar com Israel. Isso é uma das linhas da teologia. E então muitos pensam que essas promessas de Zacarias vão se cumprir naqueles dias, né? Principalmente durante o milênio. Eu não quero entrar nesse assunto, que é um assunto muito extenso, mas eu quero ficar com a outra linha da teologia, embora eu creia que Deus vai sim tratar com Israel. Mas eu quero ficar com a outra linha da teologia que diz que todas essas promessas, na verdade, se cumprem na igreja. Quando, de fato, o Senhor vem habitar, não entre o seu povo, mas no seu povo. Quando nós somos transformados pelo poder de Deus em templos de habitação do Espírito Santo. O próprio Jesus disse que o Espírito Santo estaria conosco, mas também estaria em nós. Nós somos templos de habitação do Espírito Santo. Apoiando essa forma de pensar, Gálatas capítulo 6, no verso 16, o apóstolo Paulo diz assim: que a paz e misericórdia estejam sobre todos que andam conforme essa norma, e também sobre o Israel de Deus. O que Paulo está dizendo aqui? Ele está chamando a igreja de Israel de Deus. Amém? Em Romanos capítulo 11, no verso 17, diz assim: e se alguns ramos foram cortados, e tu, sendo oliveira silvestre, foste enxertado entre outros ramos, e feito participante da raiz e da seiva da oliveira cultivada. Então o que Deus está dizendo? Que
ele volta a tratar Israel, mas agora de uma forma diferente. Um Israel espiritual, um Israel que agora foi enxertado na verdadeira oliveira. Amém, queridos? Então, o que a gente realmente acredita é que todas essas promessas aqui, a realidade delas, embora parcialmente elas se cumpriram naqueles dias em Israel, a totalidade dessas promessas vão se cumprir na igreja de Jesus. Amém, queridos? Onde elas vão se cumprir espiritualmente por meio da graça que está derramada sobre a igreja. A igreja é o verdadeiro templo de Deus, no qual Deus habita. Porque Deus, Ele manifestava a sua presença no templo, ali no lugar santo dos santos, onde a fumaça da sua glória, né, ficava ali sobre a arca do propiciatório, entre aqueles dois querubins. Mas Deus se faz realmente presente no meio da sua igreja, porque a partir do sacrifício de Jesus, a partir do derramamento do Espírito Santo de Deus, Deus passou a habitar verdadeiramente na sua igreja. Deus está totalmente presente em nós. Amém, queridos? A gente fala, Deus está neste lugar. Mas, na verdade, não é nesse lugar que Deus está. Deus está em nós. E porque nós estamos aqui, Deus está aqui. Porque a hora que a gente sair daqui e fechar essas portas, Deus não vai estar aqui. Diferente do que acontecia em Israel. Quando a presença de Deus descia e ela permanecia ali, sobre a arca, ali na tampa do propiciatório. A glória de Deus ficava ali. Ninguém entrava naquele lugar. O sumo sacerdote entrava uma vez por ano. Mas a glória de Deus estava lá. Entende isso? Hoje a glória de Deus não está num lugar. A glória de Deus está nas pessoas. Então a gente percebe que o cumprimento destas profecias de Zacarias estão se cumprindo hoje na igreja. Amém, queridos? O que nós vemos é que aquela visão que nós estudamos no capítulo 2, e nós vimos que a realidade daquela visão se cumpre na igreja, quando a igreja é chamada de uma cidade sem muros. Lembra que nós estudamos lá no capítulo 2? E Deus diz, naqueles dias, muitas nações se juntarão ao Senhor e serão o seu povo. Está lá em Zacarias 2, verso 11. Então veja, ele não estava falando de Jerusalém, porque fala de muitas nações que estariam se tornando povo de Deus. E isto se cumpre na vida da igreja. Então quando a gente olha para essas profecias, a gente tem que crer que Deus está falando de um tempo futuro, e não do tempo ali onde estava sendo profetizado através de Zacarias. Veja, Hebreus capítulo 12, Hebreus 12, versos 22 ao 24. Diz assim, mas tende chegado ao monte Sião, a cidade do Deus vivo, a Jerusalém celestial, ao incontável número de anjos em reunião festiva, à igreja dos primogênitos registrados nos céus, a Deus, o juiz de todos, aos espíritos dos justos aperfeiçoados, a Jesus, o mediador de uma nova aliança, e ao sangue da aspersão, que fala melhor do que o sangue de Abel. Então veja, o escritor aos Hebreus está falando de Sião, de Jerusalém celestial, e ele está se referindo à igreja. Amém, queridos? Então nós cremos que tudo isto que foi profetizado aqui em Zacarias está se cumprindo em nossos dias. Agora, não devemos pensar que Israel naquela época, os judeus daquela época, e Zacarias, era simplesmente algo simbólico. Não.
aquilo aconteceu de fato. Amém? Mas veja que o que Deus começou a fazer ali em Jerusalém foi o início de todas as coisas até a consumação final. Por quê? Porque era necessário que Jerusalém fosse reconstruída. Era necessário que o templo fosse reconstruído. Porque quando Jesus nasceu, ele foi apresentado no templo. E ele começou o seu ministério aos 12 anos de idade no templo. E o templo ali, Jesus por diversas vezes usou como símbolo daquilo que ele iria fazer. Quando ele disse, destrói, os discípulos estavam olhando para o templo, e ele disse, destruí esse templo, e em 3 dias eu o reconstruirei de novo. E então ele estava dizendo, olha, vocês estão olhando para um templo de pedra, mas aqui está o verdadeiro templo de Deus. Amém, queridos? Então era importante, veja que a obra de Deus iniciou ali no tempo de Zacarias, quando Deus começou a reconstruir e preparar todas as coisas para a chegada de Jesus. E então Jesus realiza todo o seu ministério, ele morre ali em Jerusalém, ele ressuscita, ele derrama o seu espírito aonde? Naquele cenáculo em Jerusalém. Amém, queridos? E a igreja nasce aonde? Em Jerusalém. Então veja, Deus começou no tempo de Zacarias, ele profetizou, mas o cumprimento final ainda vai acontecer. Porque eu creio que tudo isto vai se cumprir no dia em que os céus se abrirem e Jesus descer nas nuvens. Então a igreja que estiver viva vai ser transformada. A igreja que já partiu vai ressuscitar. E todos juntos vão se encontrar com o Senhor nas nuvens. E então toda a igreja será levada para o céu. E ali se cumpre finalmente a palavra de Zacarias. Toda a igreja do Senhor reunida num único lugar. Amém, queridos? Fica claro isso? Agora, tudo isto, para aquele povo, e pensando para nós, e olhando para nós, parece algo muito difícil de se acreditar. Não é verdade? E Deus sabia que isso iria acontecer. E então, quando Deus oferece todas essas promessas, Ele fala, eles não vão crer. Nem lá e nem aqui, eles não vão crer. E então lá no verso 6, Deus diz assim, assim diz o Senhor dos Exércitos, isso pode ser maravilhoso demais aos olhos do restante deste povo naqueles dias. Mas será também maravilhoso aos meus olhos, diz o Senhor dos Exércitos. Então veja só, em meio a todas essas promessas de Deus, vem o desafio para nós crermos na sua palavra. E como é difícil, queridos, nós realmente acreditarmos e nos envolvermos com a verdade espiritual. Sempre foi assim. Foi lá neste início e Deus então dá esta palavra. A gente vê em Atos dos Apóstolos, quando a igreja começou mesmo, e de repente Pedro e Tiago foram presos. E Tiago foi morto à espada por Herodes. E a Bíblia diz lá no capítulo 12 de Atos, que a igreja se reuniu para orar por Pedro. E eles passaram a noite inteira em oração por Pedro. Em resposta à oração da igreja,
Deus enviou um anjo que abriu as portas da cadeia, tirou as algemas de Pedro, que Pedro estava algemado, e levou Pedro para a rua. E Pedro, quando se viu na rua, ele foi para onde? Ele foi para o lugar onde a igreja estava reunida em oração. E aí Pedro chega e bate na porta. A empregada vai lá e pergunta: quem está aí? E Pedro fala: sou eu. E ela reconhece a voz de Pedro. Aí ela corre e fala: Pedro está aí na porta. E o que acontece? Ele fala: você está louca? E aí Pedro fica batendo lá na porta, até que eles vão abrir. Eu quero ler só 2 versos. O verso 5 que diz: Pedro estava na prisão, mas a igreja orava a Deus com insistência em seu favor. E o verso 15: e lhe disseram, quando a menina disse que Pedro está lá: estás louca? Ela, porém, insistia, mas eles diziam: é o espírito dele. Pedro, porém, continuava a bater. E quando abriram, eles o viram e ficaram espantados. Eles estavam orando: Deus, liberta Pedro. Aí Deus liberta Pedro. E eles não acreditam. Então, eles estavam esperando que Deus cumprisse a promessa. E você, está esperando que Deus cumpra as promessas na sua vida? Ou você já se conformou? Tudo bem. O que importa é o céu. Queridos, nós precisamos crer. Deus está dizendo: eu sei que é difícil para vocês acreditarem, mas fiquem sabendo que não é difícil para mim realizar. Amém, queridos? Não há impossíveis para Deus. É interessante, você reparou quantas vezes esse pequeno texto traz a frase Senhor dos Exércitos? Reparou? O que significa o Senhor dos Exércitos? Nós já estudamos. A soberania de Deus sobre todas as coisas. Então, para cada coisa que Deus vai falar que vai realizar, Ele usa o termo assim diz o Senhor dos Exércitos. Assim diz aquele que é soberano sobre todas as coisas. Assim diz aquele que tem o controle de todas as coisas. Assim diz aquele que manda e acontece. Assim diz aquele que não volta a sua palavra atrás. Assim diz aquele que não é homem para mentir, nem filho do homem para voltar atrás. Assim diz o Senhor dos Exércitos. Amém, queridos? Então nós precisamos crer nessa soberania de Deus. A palavra de Deus é sustentada pela sua própria soberania. Jeremias capítulo 32, verso 17. Jeremias diz assim: Senhor Deus, Tu que fizeste os céus e a terra com o Teu grande poder e com o Teu braço estendido, nada é impossível para Ti. E no verso 17, Deus responde: Eu sou o Senhor, o Deus de toda a humanidade. Existe alguma coisa impossível para mim? E a resposta é: não. Não existe nada impossível para Deus. Amém, queridos? Então, uma vez que nós entendemos as promessas de Deus, elas têm que se tornar a nossa fonte de fé e esperança. Amém? A segunda razão para nós crermos nas promessas de Deus é que, preste atenção nisso, as promessas de Deus são uma herança que passa de geração em geração para todo o seu povo. Amém, queridos? É como alguém que tinha uma casa lá em 1900 e nada, ou 1800 e nada. Aquela pessoa morreu, a casa passou para os seus filhos. Quando estes morreram, passaram para os filhos. Quando estes morreram, passaram para os filhos. Quando estes morreram, passaram para os filhos. Assim são as promessas de Deus. É a nossa herança que vai passando de geração em geração.
Amém? A pessoa só perde a herança quando ela não quer. Amém? Então nós precisamos crer nisto, que todas as promessas de Deus são a nossa herança, que vem passando de geração em geração, e agora chegou para nós. Então é o nosso tempo de desfrutá-las. E quando nós partirmos, elas vão passar para a próxima geração. Mas elas são eternas. Amém, queridos? A terceira razão que Deus apresenta para nós confiarmos nele é que ele diz que nós somos o seu povo e ele é o nosso Deus em verdade e em justiça. Deus está dizendo que a sua aliança está renovada conosco. Amém? Há muitos textos nas palavras de Deus que vem esta frase: eu sou o seu Deus e vocês são o meu povo. Mas é interessante porque aqui Deus acrescenta que ele é fiel e justo. Então ele está dizendo, você pode crer naquilo que eu estou te falando, porque eu sou fiel e eu sou justo. Se eu prometi, eu vou cumprir, porque eu sou justo. Amém, queridos? Então, a terceira razão para nós crermos: Deus é fiel e Deus é justo, sempre. Deus é sempre fiel, Deus é sempre justo. O Salmo 119, versos 89 ao 91, diz assim: Senhor, a tua palavra está firmada para sempre nos céus. Tua fidelidade estende-se de geração a geração. Tu firmaste a terra e ela permanece firme. Tudo se mantém até hoje conforme ordenaste, pois todas as coisas obedecem a ti. Amém, queridos? O Salmo 89, verso 14, diz assim: justiça e juízo são os alicerces do teu trono. Amor e verdade vão à tua frente. Então, essas são as razões para nós crermos. Deus está dizendo, eu sei que o que eu estou falando é maravilhoso demais, e vocês podem até duvidar disto. Mas não olhe para o homem, porque você olhar para um homem, você vai dizer, é impossível que tudo isto aconteça. Mas se você olhar para Deus, então você pode crer que Deus pode realizar todas as coisas. Amém, queridos? Então, a fé verdadeira, ela é encontrada quando nós não olhamos para nós mesmos, mas nós olhamos para Ele. As coisas podem ser difíceis para nós, mas nada é impossível para Ele. Amém? Amém, queridos? Então, Deus vai apresentar agora que realmente nós temos um motivo para servi-lo. Em contraste com o capítulo 7, que nós vemos Deus reprovando as atitudes daquele povo, o capítulo 8 mostra que Deus está abençoando o seu povo. E isso deve servir como um propósito para nós servi-lo. O capítulo 7 define que a verdadeira espiritualidade é a justiça, misericórdia e compaixão. E a mesma ênfase que nós vamos encontrar agora no capítulo 8, versos 16 ao 17. Quando ele diz, isto é o que deveis fazer. Falai a verdade cada um com o seu próximo. Julgai com retidão e paz nos tribunais. Ninguém planeje no coração o mal contra o seu próximo. Nem ame o juramento falso, porque eu rejeito todas estas coisas, diz o Senhor. Então Deus está dizendo, olha, porque eu habito no meio de vocês. Porque eu estou prometendo, essas promessas são tão maravilhosas para vocês. Tenham uma atitude correta. Procurem ser justo no coração de vocês. Procure andar em retidão. Amém, queridos?
E é assim que nós vamos servir ao Senhor. E para que isso se cumpra, a gente está indo e voltando aqui nos versos para a gente entender bem. No verso 9, diz assim: assim diz o Senhor dos Exércitos: fortalecei as mãos, vós que ouviste nestes dias estas palavras da boca dos profetas que estiveram presentes no dia em que foi posto o fundamento do templo do Senhor dos Exércitos, para que fosse edificado. Então o Senhor está dizendo: fortalecei as vossas mãos. Então, isso nos faz lembrar que Deus está derramando graça sobre nossas vidas, e essa graça deve nos impulsionar a servir a Deus. Paulo fala muito sobre isto, quando ele diz que nós, que fomos alcançados pelo Senhor, não devemos mais viver para nós mesmos, mas vivermos para aquele que se deu por nós lá na cruz. Ele diz que nós não devemos mais apresentar os nossos membros para ser instrumentos de injustiça, mas para ser instrumentos de justiça. E Deus está dizendo: fortalecei as vossas mãos. Na verdade, Deus está dizendo: dependa da minha graça. Dependa da minha graça e seja aquilo que eu quero que você seja. Se nós olharmos de volta para a pergunta que iniciou tudo isto aqui, o capítulo 7 e o capítulo 8, foi a pergunta daquele povo: nós devemos parar de jejuar uma vez que o templo já está sendo edificado? E Deus está dizendo: a questão não é o prato de comida que vocês comem ou deixam de comer, mas a questão toda é se vocês estão olhando para mim, se os seus olhos estão voltados para mim, porque não adianta você jejuar se você não estiver olhando para mim. Não adianta você fazer isso ou deixar de fazer aquilo se você não estiver olhando para mim. Toda a questão está nisto, que nós devemos olhar para o Senhor. Amém, queridos? E olhando para o Senhor, nós precisamos nos envolvermos com a obra de Deus. Porque a verdadeira espiritualidade, ela é motivada pela devoção que nós temos por Deus e o desejo de ver o propósito de Deus se cumprindo. Lá na primeira carta aos Coríntios, no capítulo 15, verso 58, diz assim: portanto, meus amados irmãos, sede firmes e constantes, sempre atuantes na obra do Senhor, sabendo que nele o vosso trabalho não é inútil. Amém, queridos? Alguém pode nunca reconhecer o que você faz, mas Deus vai reconhecer isto. Amém? Na segunda carta aos Coríntios, no capítulo 5, versos 9 e 10, Paulo diz assim: por isso também nos esforçamos para agradá-lo, quer no corpo, quer fora dele. Pois é necessário que todos sejamos apresentados diante do tribunal de Cristo, para que cada um receba a retribuição pelo que fez por meio do corpo, de acordo com o que praticou, seja bem, seja mal. Então Paulo está dizendo: nós nos esforçamos para ser agradáveis a Deus, porque um dia nós vamos estar diante do tribunal do Senhor. Amém, queridos? Então essa é a mesma motivação que nós encontramos aqui em Zacarias capítulo 8, no versos do 9 ao 12. Vou ler mais uma vez aqui, diz assim: assim diz o Senhor dos Exércitos: fortalecei as mãos, vós que ouvistes nestes dias estas palavras da boca dos profetas que estiveram presentes no dia em que foi posto o fundamento do templo do Senhor dos Exércitos, para que fosse edificado. Agora veja o que Deus está dizendo: pois antes daqueles dias não havia salário para os homens, nem os animais lhes davam ganho, nem havia paz para os que saía, para o que saía e para o que entrava, por causa do inimigo, porque eu incitei todos os homens, cada um contra o seu próximo. Mas agora
não tratarei o remanescente deste povo como nos dias passados, diz o Senhor. Porque haverá a sementeira de paz, a videira dará o seu fruto, e a terra produzirá a sua colheita, e os céus darão o seu orvalho. Farei com que o remanescente deste povo venha herdar todas estas coisas. Veja, o que Deus está dizendo. Olha, no passado, não havia ganho, não havia salário, não havia uma colheita. E é interessante, queridos, a gente comparar aqui na palavra de Deus, todas estas coisas. Por que Deus está dizendo, no passado, não havia, mas agora as coisas serão diferentes? Porque no passado, as pessoas desprezaram o propósito de Deus. Ageu, que foi contemporâneo de Zacarias, ele escreve praticamente a mesma coisa. Veja só, Ageu capítulo 1, versos 2 ao 11. Assim diz o Senhor dos Exércitos: este povo diz, não chegou ainda o tempo de edificar a casa do Senhor. Esta palavra do Senhor veio por intermédio do profeta Ageu. Por acaso é tempo de habitardes em casas bem acabadas, enquanto o templo continua em ruínas? Assim diz o Senhor dos Exércitos: considerai o vosso passado. Semeaste muito e recolheste pouco. Comeis, mas não vos fartais. Bebeis, mas não vos saciais. Vestivos, mas ninguém se aquece. E o que recebe salário, recebe-o para colocá-lo num saco furado. Assim diz o Senhor dos Exércitos: considerai o vosso passado. Subi ao monte para trazer madeira e edificai o templo. Eu me agradarei dele e serei glorificado, diz o Senhor. Esperastes muitos, mas veio pouco, e esse pouco, quando o levaste para casa, eu o dissipei com um sopro. Por que motivo? Diz o Senhor dos Exércitos: porque o meu templo está em ruínas, ao passo que cada um de vós cuida da própria casa. Por isso os céus retiveram o orvalho, e a terra reteve os frutos por vossa causa. Mandei vir a seca sobre a terra, sobre as colinas, sobre o trigo, sobre o vinho novo, sobre o azeite, sobre tudo que a terra produz, também sobre os homens e os animais e sobre todo o seu trabalho. Então, olha o que Deus está dizendo. Olha, naquele tempo não havia salário, porque vocês não estavam preocupados com o meu templo. Mas agora que o meu templo está sendo reconstruído, então haverá de novo as minhas bênçãos sobre o meu povo. Dá para entender isso, queridos? Deus está dizendo, se você me coloca como foco da sua vida, se você se preocupa com aquilo que eu quero que você faça, se você realmente se envolve na construção do meu templo. Lembra que nós estudamos outro dia sobre nós sermos essas pedras espirituais que o Senhor está edificando no templo. Deus está dizendo, se vocês se envolverem com a construção do meu templo, se vocês se aplicarem para concluir o meu projeto, então eu vou trazer todas as bênçãos de novo sobre vocês. E então vocês vão prosperar. Então haverá salário. Dá para entender isso, queridos? Então, Deus está dizendo no verso 12, porque haverá sementeira de paz, a videira dará o seu fruto, a terra produzirá a sua colheita, e os céus darão o seu orvalho. Farei com que o remanescente deste povo venha herdar todas essas bênçãos. Então veja, tudo aquilo que Deus disse através de Ageu, eu estou retendo, porque vocês estão deixando de lado o meu templo. Agora está dizendo, agora que o meu templo está sendo reconstruído, então tudo isso vai voltar para vocês. Amém, queridos? E no verso 3 ele diz, ó casa de Judá e casa de Israel, assim como fostes uma maldição para as nações, assim vos salvarei e sereis uma bênção. Não temais, mas fortalecei as mãos. Então Deus está dizendo, se aplique em fazer a minha vontade.
Se envolva com aquilo que eu estou propondo para vocês. Abrace o Evangelho de Jesus. Se preocupe com a igreja, edifique a igreja do Senhor. Faça a sua parte para edificar a igreja. E então todas as bênçãos do Senhor virão sobre você. Amém, queridos? Dá para entender isto? Então veja que Deus está colocando um equilíbrio entre o dar e o receber. Você dá, e Jesus falou sobre isso, dai e dar-se-vos-á, boa medida, recalcada e sacudida e transbordante. Então você se dá para Deus, e Deus se dá para você. Esse sempre foi a forma de Deus agir. O próprio Deus se entregou por nós, para que nós pudéssemos nos dar a Ele. Amém, queridos? Nós entregamos a Ele o nosso coração, e Ele nos dá a vida eterna. E então nós passamos a ser o povo de Deus, e Deus passa a ser nosso. Você vê o dar e o receber. Essa é a forma de Deus agir. Nós nos damos para Ele, Ele se dá para nós. Então, a bênção que nós realmente devemos buscar não é as provisões. O que nós devemos realmente buscar é conhecer a Deus, conhecer os seus caminhos, nos envolvermos com Deus, e então Deus trará as suas bênçãos sobre as nossas vidas. Então Ele vem para habitar na sua igreja, os fiéis construtores da Jerusalém celestial. E então Deus vem e coroa tudo isto. Amém, queridos? Deu para entender essa palavra? Deus faz promessas maravilhosas, às vezes difíceis de crer, mas elas são verdadeiras e elas vão se cumprir, porque é o próprio Deus que vai fazer todas as coisas. E a única coisa que Ele nos pede: me faça o centro da sua vida. Me faça o centro da sua vida. Se envolva comigo, se envolva com a minha obra. Se aplique na construção desse grande templo espiritual. E o resto, deixa comigo. Amém? Não é por força, não é por violência, mas é pelo Espírito do Senhor. Tudo que nós precisamos fazer, queridos, é nos rendermos ao Espírito Santo. Amém? Amém. Curve a sua cabeça. O Senhor está fazendo um convite para você. Se volte para mim com todo o seu coração. Faça de mim o centro da sua vida, o centro de todas as suas ações, a motivação do seu viver. Faça de Jesus a sua motivação para viver neste mundo. Faça dos propósitos do Senhor a sua motivação. Viva para Ele, viva por causa dEle. E então Ele trará todas as suas bênçãos sobre a sua vida. E naquele dia, quando a última trombeta soar, nós subiremos para nos encontrarmos com Ele. E estaremos para sempre com Ele. É o cumprimento final de todas as promessas do Senhor. Passamos por lutas, passamos por dificuldades. Mas a palavra de Deus diz sobre isto. Muitas são as aflições de um justo, mas o Senhor as livra de todas. O Senhor é o nosso consolo. O Senhor é o nosso abrigo. O Senhor é o nosso refúgio. O Senhor é o nosso sustento. O Senhor é a nossa vida. O Senhor é a nossa herança. Por isso, vamos fazer dele o centro da nossa vida. Vamos entronizá-lo em nossos corações. Vamos declarar que Ele é o nosso Deus, o nosso Senhor, o nosso Rei eterno. Em nome de Jesus, renda-se ao Espírito Santo de Deus.